Meus queridos alunos, meu bom dia, boa tarde, boa noite aí para cada um de vocês. Mais uma semana que nós nos encontramos nesse nosso encontro aí telepresencial, né? E eu espero que tanto o material que a gente tem postado lá para vocês, quanto os vídeos, o questionário, até a parte do fórum lá, vocês viram que nas últimas aulas a gente colocou um fórum justamente para que vocês tirem suas dúvidas, deixem lá os seus comentários. Então, nós já falamos isso outras vezes. Não tem sido da forma como nós gostaríamos. A situação ela não tá fácil, né, para nenhum de nós aí. Mas a gente tem esperança e tem fé aí que logo a gente se encontre de forma presencial mesmo e como já comentei outras vezes com vocês, que isso realmente sirva de aprendizado para todos nós enquanto seres humanos. E no nosso caso aqui, em especial, com relação ao âmbito familiar, né, nessa questão dos estudos que nós estamos tendo com relação à proteção da criança, à proteção do adolescente. E essa semana a gente vai falar um pouquinho em especial sobre isso, sobre a convivência familiar e comunitária da criança e do adolescente. A gente tem alguns artigos de lei, um conteúdo um pouco mais extenso, então a gente vai dividi-lo e vamos trabalhá-lo nessa semana e nas próximas também, justamente dada a importância que hoje tem essa questão do convívio familiar da criança e do adolescente. Tanto é importante que hoje ele tem status de direito fundamental da criança e do adolescente, alçado ao mesmo patamar dos direitos fundamentais de todos nós enquanto seres humanos. E aí, uma vez que ele tem esse status de direito fundamental, ele tem que ser respeitado não só pelos operadores do direito, como ao ser alçado num status de direito fundamental constitucional, todas as legislações abaixo da Constituição obrigatoriamente devem respeitar essa questão do convívio familiar e comunitário da criança e do adolescente. Então eu estou até seguindo aqui os slides para ficar mais fácil a compreensão. E aí eu começo falando um pouquinho sobre aquela questão do homeschooling, que a gente tratou numa das nossas últimas aulas, que foi uma decisão recente do Supremo, e aí eu trouxe até um pedaço do voto, que fala que embora não tenha nenhuma questão que proíba essa questão do homeschooling, né, que é a questão do ensino da criança por parte dos pais sem que ele frequente o ambiente escolar, embora não exista essa proibição dentro do nosso ordenamento jurídico, nós temos a questão do convívio escolar que se faz necessário, tanto pelo ECA quanto pela LDB, que foi até o que os ministros utilizaram no seu julgamento, que é a Lei de Diretrizes Básicas do Ensino. Então, você vê que a gente tem um arcabouço jurídico que é utilizado nos julgamentos realizados por parte do nosso STF, o Supremo Tribunal Federal. E aí, eu coloquei inclusive a opinião dos ministros ali, então é bem interessante. Esse julgamento ele se deu em 2018 e até hoje nós não temos uma regulamentação. Então não existe essa previsão legal, tanto proibindo quanto regulamentando essa questão. E aí, como não existe essa previsão legal, o entendimento dos ministros foi justamente esse,
embora não haja essa proibição por parte da lei, mas o convívio escolar é de extrema importância para o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento psicossocial da criança e do adolescente. Então a gente vai tratar nessa aula de hoje do início aí dessa questão constitucional do convívio familiar e comunitário do menor. A gente tem dentro dessa questão a questão do exercício do poder familiar. E aí quem que exerce hoje o poder familiar? Ele é exercido tanto pelo pai quanto pela mãe. E aí a gente tem a questão a questão conceitual de família, porque nós temos família natural, a família extensa, família substituta, que aí a gente tem um link com a questão de guarda, tutela, adoção e todas essas terminologias afim. Importante a gente analisar o artigo 227 da Constituição, que nós já tratamos ele e a gente vem abordando o artigo 227 da Constituição desde as nossas primeiras aulas, que fala é dever da família. Então o próprio artigo já começa com a questão de ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, aí traz lá uma série de direitos e deixa bem claro que é dever da família e da sociedade. Por isso que a gente tem essa questão alçada ao status de direito fundamental do convívio familiar e comunitário da criança e do adolescente. A gente tem o artigo 19, aí esse do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz o seguinte: é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, então é uma exceção, em família substituta. E aí isso aí está disposto no capítulo 3 lá do nosso ECA, que trata da questão do direito à convivência familiar e comunitária. Então a gente tem um capítulo dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente dedicado a essa questão do direito à convivência familiar e comunitária da criança e do adolescente. E aí, olha só que interessante. A família natural é a família biológica do menor, da criança, do adolescente. Ao passo que família substituta é uma família que se origina em razão de guarda, tutela ou adoção. Eu não vou me ater muito ao termo o que é guarda, o que é tutela, o que é adoção, porque isso é conceito do direito civil que a gente acaba trazendo para o âmbito do direito da criança e do adolescente. O importante aqui é nós entendermos a conceituação de família natural, que é a família biológica, e família substituta, que é aquela oriunda não de laços biológicos. E aí o próprio Estatuto vem e nos fala: entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Então, a própria legislação nos dá o conceito do que vem a ser a família natural. Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou o adolescente convive e mantém vínculos, e aí esses vínculos são de afinidade e afetividade. Então, o ECA nos traz, no primeiro momento, o conceito de família biológica, família natural, e família
extensiva, família ampliada, que vai muito além só dos pais e seus descendentes. Aí a gente tem a questão dos avós, dos tios, dos primos, que também constituem um núcleo familiar. Já a família substituta é aquela que não advém de laços biológicos. E aí o artigo 28 do ECA vem e nos traz que a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independente da situação jurídica da criança ou adolescente nos termos desta lei, o ECA. Sempre que possível, isso aí já no parágrafo 1º desse artigo 28, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão. Parágrafo 2º, quando a criança for maior de 12 anos, será necessário o consentimento da criança. Então, olha só que interessante. Para se colocar um menor, uma criança ou um adolescente no âmbito de uma família substituta, não é simplesmente você ter uma decisão judicial concedendo a guarda, a tutela ou a adoção. Por quê? Porque você precisa de uma série de estudos feitos por profissionais, tanto no âmbito psicológico, no âmbito social, por isso que a gente tem a importância aí dos conselhos tutelares, justamente para quê? Para que se proteja o interesse do menor, o interesse da criança e o interesse do adolescente. Parágrafo 3º desse artigo 28. Na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou afetividade, a fim de evitar ou minorar consequências decorrentes da medida. Então, olha só, a própria lei já nos traz que a questão de guarda, tutela ou adoção é uma medida excepcional, porque sempre que possível você vai colocar a criança, ela tem o direito de viver no seio da sua família biológica. Agora, a gente sabe, a gente já tem falado isso ao longo das nossas aulas, nem sempre isso é possível, muitas vezes você tem que tirar a criança do seio do convívio familiar, justamente em razão de agressão, até em razão da própria convivência entre os pais, que muitas vezes é oriundo de um relacionamento conflituoso. Então, para se evitar prejuízo e até resguardando a integridade física do menor, em casos excepcionais, nós tiramos essa criança, esse adolescente, do seu convívio com a família biológica e o colocamos em uma família substituta. Medida excepcional, sendo que para que isso aconteça, nós teremos um processo judicial onde você vai ouvir profissionais da área social, da área psicológica, sempre buscando o maior interesse possível, e você visa também priorizar a situação do menor. Então você tenta o que for possível para minorar, né, para fazer com que os efeitos dessa situação sejam os menores possíveis no sentido de prejuízo ao menor. E aí olha só que interessante, o parágrafo 4º desse artigo 28, ele fala que quando você tem irmãos que estão sob essa mesma condição de guarda, de tutela e de adoção, sempre que possível você vai colocar os irmãos sob o mesmo teto, sob o mesmo convívio, justamente para que se mantenha os laços sanguíneos. E
o parágrafo 5º desse mesmo artigo vem e fala que a colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude. Então, olha só que interessante, você tem toda uma preocupação em retirar a criança de um ambiente que lhe seja conflituoso, que lhe seja prejudicial, mas você também tem a preocupação de fazer com que a colocação de criança em família substituta, ela vise sempre a melhoria da situação da criança. Por isso que você tem toda uma preparação e um acompanhamento posterior para que a criança ela tenha os seus direitos fundamentais, e aí o direito fundamental de convivência familiar sempre preservado. E aí a gente termina esse nosso encontro dessa semana com a conceituação de família que vem mudando nos últimos anos. Então, para a existência de família, hoje nós não temos, e aí eu falo, seja família biológica, seja família extensiva, seja família substituta, a gente não tem mais a questão do pai e mãe e os filhos, porque a gente tem a questão das relações homoafetivas, a gente tem a questão onde a gente tem núcleos familiares compostos por pessoas do mesmo sexo e a criança. Então a gente tem também, aí demonstrando a evolução do direito, a evolução também desse conceito familiar. Então, deem uma olhadinha nesses slides, deem uma olhadinha em especial nesses artigos que nós comentamos nesse nosso encontro dessa semana. E aí semana que vem a gente vai continuar esse nosso ensino referente a essa matéria. As dúvidas que vocês tiverem, podem me mandar por e-mail, por WhatsApp, pelo fórum. Eu estou à disposição e espero que o vídeo possa esclarecer um pouquinho desse nosso encontro. Desejo aí para vocês uma excelente semana, se cuidem, fiquem com Deus e um beijo no coração de cada um de vocês. Valeu!